eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição a audiência pública sobre a dupla função dos motoristas de ônibus, organizado pela Escola Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho. Encerramos o programa com mais um episódio do CECID Cena Aberta. Outro Olhar vai para um pequeno intervalo. Nos aguarde e voltamos já. Começamos o programa mostrando a primeira parte da audiência pública sobre a dupla função dos motoristas de ônibus do Rio de Janeiro. Agora mostraremos a vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho e o organizador da audiência pública. A audiência de hoje tem como objetivo discutir a dupla função de motoristas de ônibus. É uma matéria relevante e controvertida. O seu alcance é de interesse público porque ultrapassa os limites do estritamente jurídico. Logo, demanda uma abordagem técnica e interdisciplinar. A dupla função do trabalhador, como motorista e cobrador, ele pode colocar em perigo a vida tanto do motorista como dos passageiros. Então, apesar de dizerem que os motoristas só pode colocar o ônibus em movimento depois de dar o troco, a gente sabe que isso nem sempre é uma realidade, né? O mesmo tem que cumprir horários de percurso imposto pelas empresas. Em cada ponto de ônibus há um fiscal que monitora o tempo gasto no percurso de cada distância. E os passageiros, eles não querem perder mais tempo do que já perdem naquelas filas intermináveis de ponto de ônibus. Então, a gente também não pode esquecer que o simples ato de conduzir um ônibus, um veículo automotor, é um ato desgastante. Então, o acúmulo dessa função, ela pode trazer um desgaste maior ainda. Por quê? Porque o ato de dirigir requer atenção, coordenação motora, vigilância constante na condução do veículo, prevenção aos possíveis acontecimentos inesperados, um estresse na carga muscular daquela pessoa que é o condutor. Então, naquele momento que o motorista vai dar o troco, ele tem que ter não só conhecimento matemático também, para não se equivocar, para não ter prejuízo, porque senão ele vai sofrer desconto no final, né? Então, são essas preocupações e essas diferenças que geram essa preocupação, porque a responsabilidade dele, não só como simples motorista, mas acumulando a função de cobrador, ele também tem aquela responsabilidade objetiva, né? Se ele cometer algum acidente, se vier a atropelar alguém, se vier a abarroar um outro veículo, ele acaba sendo culpado por aqueles fatos, né? Qualquer acidente que ele venha a cometer. Então, essa profissão é uma das mais insalubres e estressantes, reconhecidas por médicos especialistas em medicina do trabalho. Problemas de saúde como lombalgia, surdez, úlcera, dores de cabeça, vista, medula óssea, náuseas, fraquezas, etc. São problemas já constatados por peritos médicos que podem acometer motoristas de ônibus. Então, essa dupla função pode agravar a saúde dos motoristas e também provocar prejuízos também para o empregador. Por quê? Porque o motorista pode entrar em licença médica, pode acontecer um acidente de trabalho, como nós já temos conhecimento disso. E nós aqui no Judiciário, nós temos decisões favoráveis à dupla função
como temos decisões contrárias à dupla função. Quer dizer, a matéria é tão controvertida, não só para a população, para o público em geral, como para o próprio judiciário. Então, até o Tribunal Superior do Trabalho também já tem se posicionado a favor e contra essa dupla jornada. E é exatamente por isso a escola está promovendo esse evento, para que no dia de hoje todos possamos externar nossas opiniões e debater essa matéria. Então, esse que é o objetivo do nosso encontro hoje. E, de antemão, o tribunal agradece aqui ao nosso operoso diretor por essa sua iniciativa. Aliás, sempre tem iniciativas brilhantes. Mas antes eu queria agradecer, então, ao tribunal pelo apoio, à assessoria de comunicação social, a cerimonial e, principalmente, e não poderia deixar de fazê-lo, aos funcionários da Escola Judicial, que estão aqui presentes, que ajudaram a promover esse evento, que tenho certeza será de grande valia, né, e vai alcançar a sua finalidade. Quero cumprimentar todas as autoridades presentes e dizer inicialmente que o Poder Judiciário é uma instituição composta de homens, né? E os homens têm limitações de conhecimento, inclusive. Numa sociedade tão complexa como a nossa hoje, né? O conhecimento dos homens é um conhecimento limitado. E o conhecimento do juízo, por mais culto, experimentado que possa ser, ele não alcança todas as particularidades da vida. Não alcança, não é possível. Então, a audiência pública é um excelente instrumento para que, debatendo com a sociedade, com os atores, com as pessoas interessadas, possa o judiciário obter informações, conhecimentos técnicos, obter conhecimento sobre o cotidiano, sobre a vida das pessoas, sobre determinados meandros de profissões, das artes, né, de ofícios, para melhor decidir. Então, esse debate hoje, ele é fundamental para que o judiciário possa decidir melhor. Daí a importância da audiência pública e daí a importância desta audiência pública aqui. Mais do que falar hoje, nós juízes, temos vários aqui, estão aqui para isso, nós queremos ouvir vocês, né? E isso que é o principal objetivo dessa audiência pública. Queremos saber da sociedade, dos atores envolvidos, daqueles que sofrerão os efeitos de uma decisão judicial, o que eles pensam, Isso é fundamental e isso é uma democracia participativa no âmbito do poder judiciário. O ministro Aires Brito, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, ele tem uma frase que ele diz assim: julgamos com nossa ciência e consciência. O que é isso? Julgar com ciência é julgar com o conhecimento que o juiz adquire, conhecimento técnico. Nós somos técnicos no direito, mas somos técnicos. E julgar com consciência é julgar com a visão que ele tem do mundo, das coisas, da vida, né? E isso vocês estão muito mais, se apropriam muito mais deste conhecimento, sabem muito mais, né, do cotidiano da vida, né, que participam, do que o juiz. São várias as profissões, são vários os ofícios, são várias as situações que as pessoas estão envolvidas e que, de repente, podem chegar às barras do tribunal. As audiências públicas elas já ocorrem, pelo menos no judiciário, desde 2007, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu por realizar uma audiência pública sobre as células troncos embrionárias. Foi a primeira vez. Por quê? Porque ali ele não tinha e não poderia ter mesmo todos os conhecimentos necessários para julgar adequadamente aquela matéria. Então, ouviu cientistas, especialistas, né, ouviu religiosos para decidir melhor. É o que vamos fazer aqui. O Poder Executivo realiza audiências públicas. Para quê? Para poder estabelecer políticas públicas, ações executivas que vão ao encontro das necessidades da população.
o Legislativo realiza audiências públicas. Por quê? Porque ele quer ouvir as pessoas para criar leis melhores. E nesse próprio tema, a dupla função do motorista, a LERJ, por intermédio do deputado Paulo Ramos, já fez audiências públicas, eu fui a uma, sobre este tema. E o Judiciário passou a fazer audiências públicas também com esse objetivo, né? É um assunto de interesse de todos nós. O Judiciário é chamado a decidir todos os dias sobre essa situação e queremos ouvir as pessoas que têm propriedade, que têm conhecimento adequado para nos auxiliar a decidir sobre o assunto que está na pauta de hoje, né? Aqui não haverá rixas, debates entre um expositor ou outro. Todos deveremos respeitar a opinião do outro. Isso é fundamental numa democracia, né? Então eu peço a todos, para o bom andamento dos trabalhos, o silêncio respeitoso quando uma outra pessoa estiver falando, mesmo que não concordemos com a opinião dela. Isso vai ser fundamental. E, por último, quero deixar aqui patente que este evento está sendo registrado, né, em áudio e vídeo e será disponibilizado para todos os juízes deste tribunal. E também para todas as pessoas interessadas, ficará na internet, como dizem, nas nuvens, né, para que as pessoas interessadas tenham acesso. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Ainda sobre a audiência pública sobre a dupla função de motorista, vamos mostrar o pronunciamento do deputado Paulo Ramos, presidente da Comissão do Trabalho da LERJ. Poderia abordar essa questão na perspectiva exclusiva do confronto capital-trabalho. Os trabalhadores reivindicando seus direitos e os patrões querendo mais lucros. Poderia. Mas acredito que devamos considerar esse aspecto, mas tratar do tema considerando primeiro o interesse da sociedade. Porque a mobilidade urbana está hoje muito mais concentrada no transporte coletivo, transporte rodoviário, do que no transporte de massa. Imaginar que o transporte rodoviário transporta diariamente
mais passageiros do que a soma dos passageiros transportados por trem, barca e metrô. Então, o transporte rodoviário tem um papel muito relevante. O ideal seria, claro, que começasse a haver uma inversão, que o transporte de massa, imaginar que os trens urbanos, quando a população correspondia a 60% da população de hoje, os trens urbanos transportavam uma média de 1.300.000 passageiros dia. Hoje, transportam aproximadamente 400.000. Então, olhar a quantidade de ramais ferroviários desativados no nosso estado chega a ser, assim, a admissão de um crime continuado que precisa ser revisto. Mas o interesse social, primeiro, está na segurança do próprio usuário. Está lá escrito no ônibus: converse com o motorista somente o indispensável. Quando nós falamos do cobrador, na verdade, não é o cobrador, é o auxiliar do motorista, que também cumpre o papel de cobrar a passagem. Ele não realiza apenas esta atividade. É ele que orienta o momento da partida do veículo. É ele que observa se todos os passageiros já embarcaram. Numa cidade como a nossa, em que ainda o veículo não está dotado dos instrumentos necessários para que os idosos embarquem, para que as pessoas com deficiência possam embarcar. Então, a função do auxiliar do motorista, ela é crucial. Ela é indispensável. Então, o usuário tem esse pleito e dizer que tem havido muitos acidentes. Pessoas que ainda não embarcaram, o veículo dá a partida e a pessoa se acidenta. Não são poucos. Não são poucos. Houve um caso na Barra da Tijuca em que a menina estudante caiu e logo depois foi atropelada. Porque nós só, muitas vezes, nos damos conta da gravidade de determinadas situações quando acontece algo muito mais grave. Enquanto não vira notícia, nós vamos. Os acidentes com veículos. Acidentes alcançando os usuários e alcançando também os operadores do sistema, os motoristas. Vou sugerir e vou fazer contato que a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho receba o relatório do Corpo de Bombeiros com os acidentes, porque é o Corpo de Bombeiros que faz esse primeiro socorro. E são muitos os acidentes. E os acidentes cresceram a partir da supressão da figura do auxiliar do motorista. Dizer que o Estado do Rio, quando regulamentou, por exemplo, o transporte alternativo intermunicipal, na regulamentação está a exigência da figura, às vezes até de 2 auxiliares, num veículo que transporta um número muito menor de passageiros. Afinal de contas, qual a explicação razoável que pode existir para que num veículo que transporta 10, 12 passageiros, haver a exigência do auxiliar? E num veículo que transporta um número muito maior, não haver a exigência do auxiliar. E aí vem a questão do próprio operador do sistema, do motorista. É ele que se defronta com a reação dos passageiros. Os passageiros com pressa, os passageiros tendo que chegar ao seu destino e o motorista, o rodoviário, num desespero. E fica impossível, não é possível somente dar o troco com o veículo parado. Qualquer motorista que o fizer
corre o risco de ser agredido pelos usuários, porque é preciso tempo. Eu já ouvi explicações as mais diversas, inclusive comparando com outros países. Para aqueles que viajam, é fácil perceber que nos países onde o motorista faz também a cobrança, e eu conheço vários, o trânsito não é esse trânsito maldito, diabólico, como o que nós vivemos aqui. O número de passageiros, mas é muitíssimo menor. E raro é o passageiro que ingressa e que vai efetuar o pagamento da sua passagem, já estando dentro do veículo. Há outros mecanismos. Aqui, poderia dizer, mas a bilhetagem eletrônica. A bilhetagem eletrônica não esgotou. Então, os motoristas estão adoecendo. E muito, muito. Sofrem. E doenças de fundo emocional, fundo nervoso. O estresse profissional passa a ser muitíssimo maior. Eu, inclusive, quero dizer aqui, que até lamento muito, que não tenha havido do setor patronal essa espécie de respeito ao seu trabalhador. Porque submeter o trabalhador a esse nível de exigência e de estresse chega a ser algo assim. O trabalhador, então, é descartável. Ele adoece, vai para a Previdência Social. Ele adoece e que busque seus direitos. Então, eu que ouvi muito, fico feliz em ver a audiência pública, porque muito. Mas não ouvi apenas os trabalhadores. Eu não sei quantas audiências públicas eu já realizei. E digo que em função disso, e aí fica impossível, nós estamos aí há 30 dias da eleição, dizer que tomei uma iniciativa, apresentei um projeto de lei na Assembleia Legislativa com o objetivo de recuperar o auxiliar do motorista, não apenas pela recuperação dos postos de trabalho, que já seria relevante, mas por todas as demais condições inerentes ao papel do auxiliar do motorista. Apresentei o projeto, apresentei por solicitação das representações sindicais, em decorrência das audiências públicas. Quando das últimas manifestações, nós vemos que passou a ser a principal reivindicação dos rodoviários. Nas últimas manifestações, as faixas principais eram. E por quê? Que a categoria está tão ressentida fazendo esta reivindicação? Simplesmente para causar constrangimentos ou prejuízo ao setor patronal? Não. É porque o sofrimento tem sido muito grande. E ouvi, mas tem um acordo coletivo que foi assinado pela representação sindical, não sei se foi em 2004, e que ainda prevalece até hoje. Ora, como? Somente um constrangimento político muito grande pode levar uma representação sindical a preservar um acordo contrariando o interesse da categoria. Não quero aqui, e seria leviano da minha parte, imaginar qualquer outra circunstância. Mas deve ser, no momento da negociação, oferece um benefício aqui, um benefício ali, mas em troca de algo que agora fica insustentável. Mas apresentei um projeto de lei na Assembleia Legislativa e não consigo ver o projeto votado. Existe uma resistência política tão grande que poderia o projeto ser votado e a maioria, então, votaria contra. Mas o projeto não é incluído sequer na ordem do dia. E mais, ainda busquei, entendendo que para um parlamentar ter os seus projetos votados é um direito, observado a Constituição e observado o regimento interno, daí ingressei com uma ação no Tribunal de Justiça para compulsar a Assembleia Legislativa a colocar o projeto na ordem do dia. Entendeu o Tribunal de Justiça que era matéria interna corporis e que, portanto, não cabia ao Poder Judiciário interferir nas atribuições do Poder Legislativo, com que eu discordo. E olha que eu ainda tenho uma certa formação
corporativista. Mas não é possível deixar de compreender que qualquer um que tenha representação parlamentar oriunda do voto deva ter o direito, e está lá, nenhuma lesão ao direito deixará de ser objeto de apreciação pelo Poder Judiciário. E olha que eu fui constituinte, estava lá na elaboração da Constituição. Quando eu falo corporativismo, quero mandar um abraço para o nosso presidente do tribunal, desembargador Drummond, que foi comigo lá também muito tempo, é mais novo do que eu, é mais moderno, foi companheiro meu lá na Polícia Militar. Então dizer que há realmente como é que eu vou dizer? Uma orquestração política que faz com que a vontade, porque não, eu vou dizer até capricho, que o capricho patronal prevaleça. Porque os acidentes são muitos, o sofrimento é muito grande e não é. Eu já até procurei ter uma interlocução serena com o setor patronal para que a razão prevaleça. A razão, o respeito aos direitos humanos, aos direitos dos trabalhadores e aos direitos dos usuários. Então, eu quero dizer que tenho, assim, a esperança que com a força do Tribunal Regional do Trabalho, trazendo esse debate a uma audiência pública, que sem qualquer até necessidade de intervenção legislativa, mas que possa haver uma reorientação, inclusive nos casos concretos, não querendo, porque todos nós que defendemos o Estado democrático de direito, também defendemos a liberdade, o direito, o dever que tem o magistrado de decidir de acordo com a sua consciência, com a sua visão, com a sua compreensão. Mas já é uma coisa assim irresistível, já insuportável, já há necessidade de num colegiado, talvez. De vez em quando eu quero dizer que eu sou cliente aqui do TRT. De vez em quando, várias categorias profissionais me mobilizam e eu tenho tido uma convivência muito respeitosa, porque também sei os limites, né, da minha competência no exercício do mandato. Uma interlocução com o Ministério Público Federal do Trabalho, ingressei, inclusive, com uma representação para que o Ministério Público Federal do Trabalho fizesse uma investigação, não se ativesse única e exclusivamente a um acordo coletivo, uma convenção, mas que verificasse na sociedade as consequências. Ah, mas o sindicato é que tem que... Não, nesse caso específico, é um direito difuso à segurança que tem os usuários, um direito subjetivo e objetivo que tem os trabalhadores, a preservação da sua saúde, a ter tranquilidade no cumprimento de suas tarefas. Porque poderia dizer, mas o júnior, chamado motorista júnior, ainda ganha menos. Cumpre a dupla função, ainda ganha menos. Quer dizer, então, ficam algumas coisas que não têm nenhuma sustentação. Então, como estamos aqui com representantes de trabalhadores e representantes também do setor patronal, quer dizer que um dos representantes aqui, e tenho que dizer isto publicamente, do setor patronal, é um companheiro meu de longa data, que é o Otacílio, está aqui. Registro isso porque convivemos durante muitos anos no mesmo partido político e com um outro companheiro, que já não está mais entre nós, que com quem convivi não só na Assembleia Nacional Constituinte, como também depois, que foi o deputado Brandão Monteiro, que era um defensor firme dos direitos da classe trabalhadora. Então, que haja esse consenso, que serenamente, sem a necessidade de mais embates, de mais paralisações, de mais denúncias, de mais sofrimento, que essa questão possa ser superada. Muito obrigado, desembargador. Muito obrigado. Agradecemos.
Agora vamos mostrar a intervenção do advogado da Federação dos Trabalhadores Rodoviários, Dr. César Catão. Uma outra coisa que ficou omissa aqui é a questão da origem da bilhetagem eletrônica. Essa história começa lá em 99, com o governador Garotinho proibindo a dispensa de cobradores e garantindo a manutenção desses empregos pelo prazo de 25 anos, quando aí sim poderia se alterar. Mas, quando o governo da sua esposa, eu acho que ela manda mais, né? Mulher manda mais. Que hoje está lá de novo, em Campos, né? Perdão. Ela foi e extinguiu essa obrigatoriedade, admitindo o funcionamento de ônibus com uma porta só, que foi o micromaster urbano e o micromaster rodoviário, através da portaria, salvo engano, 809. Então, qual é a origem de toda esta situação? A origem de toda essa situação está nas vans. Nas vans. Que surge o micro-ônibus e algumas empresas, em determinadas épocas, começaram a trabalhar com as mesmas vans que combatiam, porque também foi permitido o micro-ônibus tipo van, está nessa portaria, né? E para combater isso, essas vans. E qual foi a forma que os empresários encontraram? O Vale Transporte era moeda de troca, de pagamento de passagem de então. Então tinha muita aceitação nas vans. Tanto que existia, inclusive, um comércio popular de compra de Vale Transporte, que todos nós sabemos que tinha. Como que nós vamos combater isso? Inventou-se a bilhetagem eletrônica. E quando veio na esteira da bilhetagem eletrônica, deferiu-se aos concessionários o poder de administrar todo esse sistema. Sem problema. Mas continuava a obrigatoriedade de, nos ônibus convencionais de duas portas, ter obrigatoriamente cobrador. O tempo foi passando e o que a gente vê? Eu, como a minha colega ali, eu também ando de ônibus, mas ando em direção à Baixada, ando em direção à Zona Sul, e para outra colega, outra representante da nossa classe, gostaria de dizer que na região do Grande Rio, o sistema é praticamente o mesmo. E Niterói tem os mesmos problemas. É que o presidente da federação não trouxe hoje aqui um DVD que essa problemada estava, inclusive, mais acentuada em Niterói, na Baixada Fluminense, do que, às vezes, aqui. Na Baixada Fluminense tem empresas que, às vezes, só funcionam quase que na sua totalidade por micro-ônibus. Obrigado, menos risco, né? Fazer uma tragédia. Através de micro-ônibus. Então, é uma questão séria. E outra coisa, a simples extinção da função de cobrador vai contra os princípios fundamentais e constitucionais da dignidade humana, valorização do trabalho e busca de pleno emprego. Nós, há tempos atrás não, já há mais de 9 anos, fizemos uma representação, isso quando eu falo nós, eu digo a federação, em nome de seus filiados, fez uma representação ao Ministério Público do Trabalho, justamente abordando esse ponto, pedindo que fosse aberto o inquérito civil público contra as autoridades apontadas, que no caso era secretário municipal de transporte, secretário estadual de transporte, presidente do DETO, presidente do SMTU, sindicato, patronais, federação, aqui do Rio de Janeiro, a Transônibus, FETransport, para que o quê? Para que, através do inquérito civil público, pudesse se chegar à propositura de uma ação civil pública, que hoje o sindicato, o Citraturb, fez,
para ver se essa questão fosse discutida e debatida. O que até hoje não é. Quando se falou em convenções coletivas aqui, o início dessa história nos remonta à possibilidade de aquele trabalhador da empresa, o manobrista, mesmo o mecânico, o cobrador, o fiscal e o despachante, pudesse ascender, porque era fixado um determinado prazo, para que ele fosse treinado no exercício dessa profissão, mas também não se previa que ele fosse cobrar. Diz que não há, meu colega representante da Transônibus da FETransport, diz que não há estresse, não há desgaste. E os juízes, uma coisa que eu não entendo, é como a jurisprudência se faz tão dúbia nessa questão. O senhor vai me permitir, me perdoar o atrevimento, se um desembargador do trabalho ou um ministro do trabalho pegasse um ônibus em qualquer sentido do Rio de Janeiro ou em São Paulo, às 6 horas da manhã e ficasse até às 12, porque essa é a jornada normal de trabalho desses obreiros. É 12, 14 horas, porque a da grande maioria é exigido a dobra. Então você imagine, o senhor imagine quem exerce a dupla função fazendo uma jornada dobrada. Ele às vezes é novo, que os mais velhos não estão aguentando. Os mais novos, eu ainda tenho saúde, como eles falam, vou para o pau. O que para eles é ir para o pau? Porque eles às vezes não querem pagar, que aquilo seja inserido, ingresse no seu patrimônio através do contra-cheque, porque senão significa aumento de pensão, seja homem ou seja mulher, pode ser atingido por um imposto de renda. Então tem uma série de situações. Ele não tem que esperar 30 dias, leva aquele dinheiro às vezes na mão. Então são esses os problemas. E nós estamos numa situação que eu falo para os presidentes lá na federação. Se vocês me dessem os profissionais médicos necessários, neurologista, psiquiatra, ortopedista, médico do trabalho, se for o caso até um médico exercente da medicina legal, eu teria condições de afastar do trabalho algo em perto de 40% desses trabalhadores. Não há condição. Aqui no Rio de Janeiro, existiam só na cidade do Rio de Janeiro 4 varas de acidente de trabalho, que davam um trabalho ao INSS danado. O que fizeram? Simplesmente acabaram. Ali se discutia a doença profissional. E já naquela época tinha um negócio chamado, uma doença que se denominava psiconeurose laborativa. Que toda psico já é neurótica, né? Era um termo redundante, mas era como se chamava. A psiconeurose laborativa era uma doença profissional que afastou diversos trabalhadores da função. E hoje, pela Lei 8.212, 8.213, seria um encargo muito maior ao INSS, porque ele teria que readaptar esses trabalhadores, além de pagar um quanto equivalente ao mínimo de 50% do salário. Antigamente você tinha o auxílio suplementar de 20% ou 25%, o auxílio acidente de 40% e a aposentadoria. Alguns juízes, ante a gravidade, davam da lesão do obreiro, davam 60% ou concediam a lei 120%, 130%, se houvesse necessidade de um acompanhante. Hoje nós estamos impedidos. E hoje nós temos uma situação que, infelizmente, vem desaguando também na justiça. Primeiro, quando os juízes homologam acordos esdrúxulos, em que vê que o trabalhador tem direito, teve seu direito cerceado, o trabalhador fala que só quer a baixa na CTPS. Eu tenho colegas que perguntam, aí, Catão, o que é que eu faço? Falo, você tem que fazer constar na ata que você é contra a proposta daquele seu constituinte, que os direitos deles estão sendo vilipendiados, que aquele acordo não pode
ser homologado. Como temos juízes também, há de se concordar que não homologam esse tipo de acordo. Então, essa situação, esta discussão, e como o senhor diz que isso vai ficar disponibilizado aos magistrados, é bom que eles tenham uma noção, porque, para mim, é difícil compreender essa dubiedade, porque, às vezes, empregados de uma mesma empresa têm decisões diferentes, uma favorável e outra desfavorável. Como é que fica o colega? Aí vai estourar em quem? Em cima do advogado, se ele é mais ou menos capaz. Mas, no entanto, isso está nos levando a tornar o judiciário uma loteria. Se cai para um juiz que tem um entendimento favorável ou se cai para um juiz que tem um entendimento contrário. E o direito não pode ser uma loteria. Então, esta função, gente, de motoria, de dupla função, isso tem que ser extirpado. Ou, como diz o Tião, se adequa, se vai para um estudo, vê sua realidade e vê um outro fator que é gritante, que infelizmente o Judiciário, o Ministério Público do Trabalho não se atenta. Quando há demissão desses trabalhadores, você não verifica um exame admissional ou um exame demissional bem feito. Chega o cara lá e tira, você está bom? Está com febre? Tira a pressão? Não, está tudo bem, apto. E os juízes aceitam isso. O cara chega no sindicato. Tem que entender que o sindicato pode muita coisa, mas não pode tudo. O trabalhador está querendo dinheiro. E ele vai brigar duro? É mais um sacrifício para aquele obreiro que já foi penalizado com a demissão. Então tem horas que a gente tem que fazer vista grossa e deixar o barco andar para lá na frente tentar recuperar o prejuízo. E isso eu falo para os meus amigos, às vezes que vêm me consultar, falam assim, ó, você foi demitido, receba seu dinheiro primeiro, depois a gente vai brigar. Porque brigar duro não dá, pô. Como é que vai botar comida na mesa? Fica complicado, né? Então é uma questão séria, tá? Que deve ser tomada uma posição mais uníssona do judiciário. Faça uma inspeção judicial, ou manda alguém, fala assim, ó, vamos ver como é que é esse transporte aí. As outras intervenções da audiência pública sobre a dupla função dos motoristas mostraremos nas próximas edições do Outro Olhar. Agora vamos para um pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já. Encerramos o programa mostrando o 7º episódio do CECID Cena Aberta. Olá, seja bem-vindo ao CECID Cena Aberta. Até aqui, você já aprendeu como trabalhar o corte seco, a inserir transições, aplicar correção de cores e personalizar legendas. Mas e depois de tudo isso pronto? No programa de hoje, você vai assistir a um debate com profissionais da área sobre resoluções e formatos. E no tutorial, o designer gráfico Cadu Nico vai ensinar a renderizar o seu projeto e transformá-lo num filme. O CECID Cena Aberta está no ar. Olá pessoal, estou aqui com o Bruno e com o Igor. Nós vamos falar de formatos de vídeo, compressão, resolução. Parece complicado, né? Mas não é não.
certo? E aí, tudo bem com vocês? Tranquilo. Vamos começar falando de formato de vídeo? Qual o formato ideal para se fazer? Existe um formato ideal? Como é que fica na hora de você começar a capturar uma imagem, definir o tipo de arquivo que vai ser feito? Como é que é feito isso? Bom, se você me permite, né? Bom, cada gravação, cada equipamento de gravação e de recepção, TV, câmera, cada um tem um formato diferente. Não existe um formato padrão, mas sim existe um formato indicado para se fazer uma gravação, dependendo para qual mídia que você vai fazer esse vídeo. Se você vai fazer ele para televisão, tem um formato. Se você vai fazer para internet, tem outro formato. Se você vai fazer para mobile, celular, tablet, é outro formato, né? Então, depende muito do tipo de vídeo que você vai fazer, qual o trabalho que você vai fazer, que vai definir o formato que você vai usar. E Bruno, fala rapidinho os principais, assim, quando usar em cada um. Então, Cadu, isso depende muito até do equipamento que você está utilizando. Por exemplo, os celulares mais antigos, eles filmam em VGA. Mas a gente tem outros equipamentos mais recentes que filmam em HD, Full HD, e outros ainda bem mais recentes e modernos que filmam até em 4K. Bruno, mas aí você já confundiu todo mundo aí. VGA, 4K, VHS, ninguém entendeu nada. Eles vão para outro lugar. Ô Igor, dá uma explicada aí melhor, destrincha isso melhor aí para o público, para eles poderem se situar. Bom, só para ser um pouco mais claro, o formato, né, ele nada mais é do que o tamanho e a largura do vídeo em relação à proporção da tela da TV, ou do monitor, ou do mobile que você está assistindo. Né, o VGA, a resolução é 640 por 480 pixels. Aí depois a gente... Para quem não sabe o que é pixel, se você aproximar, você vai ver um quadradinho um do lado do outro no seu monitor, certo? Cada quadradinho desse é um pixel, vai lá. Sim, aí se você for para TV, né, já são 720 por 480 pixels. Aí já tem o padrão HD, que é 1280 por 720. O padrão Full HD, 1920 por 1080, aí já vem o 4K, que é o Ultra HD, e o 8K, que aí as resoluções são 8 vezes e 16 vezes, né, 16 vezes maior do que o Full HD. O Full HD, né? Tá, e eu posso botar um vídeo de 8K na internet, para rolar na internet? Eu acredito que sim, mas só que não é viável, porque o 8K, o 4K e o 8K já são formatos que já estão sendo produzidos agora para o cinema, né? Agora as novas produções, o IMAX, né? Ele exibe em 4 e 8K, então ele é mais apropriado para o cinema do que para a internet e para a televisão ainda. Porque só tem aquela telinha, né? Então não tem por que enfiar aquilo tudo numa telinha pequenininha. E tem uma outra questão também, que não significa necessariamente que o fato de você ter filmado em 4K, em 8K, não significa que onde será transmitido, onde será exibido o material que você filmou, vai comportar esse formato. Sim, exato. Tem essa questão também. A mídia que está sendo veiculada. Exatamente. Porque a maioria dos players de internet, ele já tem os conversores de formatos e tamanhos já automáticos, né? Não só automático, como você também pode setar para 360p, 480p, 720p, 1080p. Que é justamente para você conseguir assistir, né? E o que é exatamente isso, para o público saber o que é esse 360, 480 e 720p? Tem alguns lugares que você vai ver escrito P, né, 1080p ou 1080i, cada um tem uma função diferente, né? E o que significa, então, na verdade, esse P e esse I no finalzinho lá do 1080p ou 1080i? É que, no caso do P, significa que é progressivo, que todos os pixels, aqui, como o Cadu falou pra gente agora, explicando o que são aqueles pontinhos, as linhas de pixels são atualizadas simultaneamente e dão uma qualidade melhor de vídeo, diferente do I, que ele significa que é intercalado ou alternado, que atualiza não simultaneamente. E, eventualmente, ainda quando você tenta, por exemplo, pausar daquele erro de drop, parece ter uma sombra, assim, que não para estaticamente a imagem que está sendo dentro daquele quadro. Só para vocês entenderem um pouco melhor, certo? O P, você tem todos os quadradinhos só piscam ao mesmo tempo. Mesmo que você esteja aqui parado, eles estão piscando ao mesmo tempo. O I não, ele só pisca
onde está alterado. Se eu passar a mão, só vai piscar onde está alterado. Isso dá essa dropagem que ele falou. Você tem 2 mãos, 3 mãos, as coisas. Se você está com o I, não. Ele vai tudo de uma vez, só que ele está o tempo todo piscando, está o tempo todo atualizando a imagem. O P. Eu confundi tudo? Não está certo. Não, e tem um diferencial também, porque o progressivo e o interlaçado. O progressivo ele tem um número de frames por segundo e o interlaçado tem outro número de frames por segundo. Normalmente o interlaçado ele vem com 24, 30 frames e 50 frames. Já o interlaçado ele já vem com 24, 50, 60, 120, até 2.000 frames você pode fazer essa renderização. E agora vem a outra pergunta. O que é frames por segundo, Bruno? Então, frames por segundo são os quadros por segundo que a sua máquina captura para formar um vídeo. Que, na verdade, tudo isso que que vocês estão vendo aí são seguidas fotos tiradas por segundo. Então, quando a gente fala que são 20 frames por segundo, 30 frames por segundo, significa que são 30, 20, 24 fotos tiradas naquele segundo, que dá essa noção de movimento na imagem. Quanto maior for o número de frames por segundo, de quadros por segundo, melhor vai ser a qualidade da imagem. É até bom a gente lembrar daquela brincadeira que a gente fazia na escola, de desenhar o bonequinho no canto do caderno e depois vir passando folha a folha, ele vinha se movimentando. É aquele mesmo conceito, é um conceito de storyboard. Então, cada foto daquela que você passa é um frame, né? Inclusive no padrão de cinema, sabe aquelas produções que a gente assiste e tem cara de cinema, tem cara de filme? É esse padrão de cinema que é de 24 quadros por segundo. Mas é uma coisa que já vem mudando, que tem produções recentes, inclusive, que estão ousando aí a fazer filmes de até 60 quadros por segundo. Já na televisão é diferente, tá? Tem uma maior fluidez na imagem, então utiliza geralmente 30 quadros por segundo. E o que normalmente acontece, eu capturei um vídeo, né? Coloquei no meu computador, cliquei lá no arquivo de vídeo e dá aquele famoso erro de codec. Que raios esse tal de codec que vive dando erro, cara? A codec parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é. Ele é uma linha de código que faz aquele seu vídeo ser reconhecido, né, pela sua placa que você está operando, que você está manipulando ali na hora de editar. Se você não tiver o codec apropriado para aquele tipo de gravação que você fez, não adianta que ele não vai abrir. Ou ele vai abrir o áudio, não vai abrir o vídeo, ou abre o vídeo, não abre o áudio, ou aparece uma tela escrito Media Codec Error. Você tem que procurar exatamente qual codec para o formato que você gravou e começar a editar, senão sua máquina não vai reconhecer. É bom até você procurar saber qual é o formato que sua máquina filma, para você já não perder seu tempo logo em seguida em buscar o codec. Já deixar tudo preparado, já sabendo qual é o formato, o codec necessário para a filmagem que você fez. Sim, cada câmera grava de um certo formato, numa certa resolução. Câmeras profissionais gravam em MPEG, celulares gravam em MP4 ou 3GP, né? Então você tem que estar por dentro de qual codec que tua máquina, né, grava, de qual o formato que a sua máquina grava para você caçar o codec. Até de repente, imagina se a pessoa está tentando fazer uma produção um pouco mais rebuscada e tem uma câmera profissional, mas quer também utilizar um celular para misturar essas linguagens. Então, de repente, vai ter 3, 4 formatos diferentes, então a máquina tem que estar preparada para isso. Então, é bom você saber primeiro o formato de cada uma dos equipamentos que você possui e já ver os codecs de cada um deles para você não ter problema na hora de editar o seu vídeo. Só uma dicasinha, o que aparece por exemplo, o nome do arquivo .mp3. É esse ponto alguma coisa que é o codec que vai ser usado. .mov, .move, que é da Apple, né? .avi, que é um dos mais antigos. Então você vai ver aquele ponto alguma coisa e ver se tem o que o Igor falou, o tal do codec para aquilo, para você poder editar. Então, gente, é isso. No próximo bloco, nós vamos abordar renderização. Nós vamos pegar todas aquelas edições que nós fizemos e vamos gerar um filme no final. Até lá! Essa é a hora de transformar o seu projeto num filme. Assista um tutorial com o Cadu Nico, que vai ensinar renderização no Kdenlive.
Bem, vocês viram no bloco anterior a importância da resolução de tela, os vários tipos e os vários modelos, né? E como é que a gente renderiza um projeto, ou seja, gera o filme final? Até agora a gente estava trabalhando a edição, mas nós não geramos um vídeo final. Então, para isso, eu já estou aqui com o projeto pronto, direitinho, com vinheta. Trecho de edição, captura de tela, tudo direitinho e som. Ou seja, ela já está pronta para ser finalizada, ou seja, ser renderizada. Então esses trechos todos vão se tornar um único vídeo. Para isso a gente aperta esse botão aqui chamado Render. Nesse Render nós temos 3 telas. O tipo de formato que nós vamos salvar esse arquivo. O Kdenlive ele trabalha com vários formatos. Você tem dividido em categorias aqui: DVD, somente áudio, sites web, tocadores de mídia, os MP3, MP4, sem perda nenhuma, ou seja, as saídas de vídeo para televisão, cinema, essas coisas, e os dispositivos móveis. Normalmente a gente deixa na categoria geral. Aqui nós temos os formatos dos arquivos: HDV, RAW-DV, AVI-DV, MPEG-2, MPEG-4, como foi dito no bloco anterior. No caso, vamos trabalhar com MPEG-4. Certo? Deixamos todos os outros padrões default. Vamos aqui, arquivos de saída. Abro minha pasta. Vou lá na minha pasta projetos e vou criar uma pasta. Essa pasta eu vou chamar de render. Dentro dela eu dou o nome do meu arquivo. Vídeo de scroll, que é o assunto que está aqui. Feito isso, ele vai começar a renderização. Renderizar para arquivo. Ele vai iniciar, ele está preparando o arquivo e começa nossa renderização. O tempo estimado aqui é 4 minutos. Mas isso depende muito da máquina que você está trabalhando. Quanto mais poderosa a máquina, menos tempo. Quanto maior o vídeo, mais tempo de renderização. Certo? Então, nesse caso, vamos deixar renderizar até o final. Nessa hora a gente corta, ok? Para o final. Então, ao final da renderização, vai aparecer esse sinalzinho aqui de confirmação. Agora, só ir lá na pasta projetos, render, tá aqui o vídeo. Abrir com... Olá pessoal, vocês viram a importância de uma uniformidade visual para a criação de uma... Então está feito o vídeo. Você finalizou. Não esqueça de salvar o projeto e parte para outro. Bem, era isso que eu tinha para dizer nesse episódio e até a próxima. Outro Olhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.